Beleza, estamos aqui para nossa sinergia de ADT B2B, né? E antes de a gente começar a conversar sobre isso, eu queria levantar alguns pontos, né, que a gente precisa ter como base esses dados para que a gente consiga entender quais são os nossos gaps, quais são os nossos next steps, para que a gente consiga traçar planos de ação que funcionem. Então vamos lá. Atualmente nosso CL ele tem uma demanda muito grande de postulantes, quer dizer, muito grande não, mas a gente tem uma demanda de aplicantes na área de marketing, comunicação e administração. Esses são os nossos focos principais. Ou seja, a gente precisa de mais open nessa área, certo? A partir daí, eu tenho alguns dados, né, do planejamento desse mês de agora, de outubro, né, que a gente tem basicamente um planejamento de conseguir leads em torno de 520 leads, porque a gente sabe que a nossa taxa de conversão, ela não é tão alta em relação à quantidade de leads. Então é importante que a gente mantenha sempre a margem de lead altos para que a gente consiga fazer essa conversão. Os approaches, né, a gente precisava de em torno de 156, nossa, esse barulho, 156, e a gente precisava de 47 leads qualificados, certo? Além disso, a gente também tem algumas metas de chamada, né, de 42 por aí, pra a gente marcar, algumas pra gente fazer, que é em torno de 25, e enfim, no fim disso tudo a gente quer ter um contrato assinado. Um número bem alto pra gente conseguir porque, querendo ou não, a gente não tá podendo botar uma margem muito alta devido às nossas condições atuais. E, enfim, mas a gente tem que entender que normalmente os leads não vêm muito qualificados, então a gente precisa levantar essa margem de leads para que a gente no final consiga pelo menos um approved, certo? Com isso, tem algumas coisas que eu queria conversar, que é a questão da conversão, como que a gente pode fazer para melhorar a conversão desses leads, certo? A gente precisa levantar também os principais pontos que a gente está falhando hoje em dia, enquanto é aqui em Brasília, e o que a gente pode evoluir de acordo com esses gaps. Então, beleza. O que a gente pode fazer para aumentar esse cenário de conversão? Primeira coisa, a gente precisa melhorar essa parceria com as grandes empresas, ou seja, a gente precisa melhorar o nosso discurso, né, de parceria de B2B com as empresas que a gente quer fechar, para a gente conseguir ter mais intercâmbios de talento global, certo? Ou seja, que as pessoas recebam para trabalhar. E, enfim, além disso também é importante a gente lembrar que a gente precisa dar o suporte pro EP, então a gente precisa ter um time de IDT muito fortalecido, assim como um time de B2B, porque ele estando alinhado, a gente evita certos desconfortos pro EP. Digamos que aconteceu alguma coisa, a empresa falou com você e daí você não passa esse alinhamento pra mim, IDT. E aí eu vou conversar com a empresa porque o EP tá questionando, né, que tá tendo problemas, então acaba saindo um ambiente desconfortável pra ele, pra empresa principalmente, que tá fechando o trabalho com a gente, e pro EP, porque parece que ele tá meio perdido no assunto, enfim. Então é muito importante a gente manter essa parceria acima de tudo, para que tudo fique bem esclarecido, então o nosso time tem que agir muito bem. Quais são os nossos principais gaps hoje em dia? A gente tem muita dificuldade em abrir open, certo? Como que a gente pode melhorar isso? Eu acho que talvez a gente precise investir mais em procurar startups primeiramente, porque tem muitas startups em Brasília que a gente não conhece, e eu acho que isso acaba dificultando as parcerias, ou seja, a gente não consegue abrir tantos opens porque a gente não consegue ter parcerias com empresas que queiram contratar intercambistas. Porque não é toda empresa que vai querer contratar uma pessoa que não fala a sua língua, que não fala muito bem. Enfim, a gente sabe que são pessoas que querem evoluir na empresa, então a gente precisa procurar pessoas com esse perfil. Então é muito importante. Outra coisa que eu acho que a gente precisa evoluir é a questão da sinergia. Eu acho que a IDT e B2B não está com muita sinergia e a gente precisa evoluir bastante nesse ponto,
porque a sinergia é o principal foco para que a gente consiga ter um bom resultado de leads, de APD, de opens, tudo isso está diretamente conectado. A gente precisa que essa sinergia funcione, que a sinergia funcione não necessariamente entre EB e EB, ou TLB e TLB, ou TLB e EB, a gente precisa que funcione entre a membresia, para que a membresia consiga se conectar com os nossos times, para que não haja esse gap, né, de não sei o que falar, vou falar com a empresa porque é melhor falar com a empresa. Não, a gente precisa manter essa sinergia, a gente precisa manter isso muito alinhado. Então, eu acho que seria legal a gente manter uma reunião de uma vez por semana de sinergia, de ADT com o B2B. Não sei se você acha uma boa ideia, mas eu acho que vai ser muito necessário, até para que a gente consiga traçar next steps, porque assim, uma reunião só por mês é muito pouco para que a gente consiga listar gaps, ver pontos de evolução, traçar next steps, ver como que a gente pode fazer para melhorar esses opens e esses APDs. Então é muito importante manter esse foco de sinergia. Outra coisa eu acho que um APD talvez seja pouco, porque a gente tá num cenário de Black Friday, Blue Friday, então um APD é muito pouco. Então acho que talvez a gente podia levar para 2, que não fica nem muito nem pouco demais. Então eu acho que talvez o que a gente pode fazer, como eu falei, procurar novas empresas para fechar opens. A gente precisa também focar na qualidade do intercambista, como que ele vai vir da primeira vez, se vai ter um host para cuidar dele até ele conseguir uma estadia com o dinheiro que ele vai receber da empresa, como que vai funcionar toda essa logística. Acho que a gente precisa pensar nisso. E a gente já tem que entrar, inclusive, com o Global Home, porque, querendo ou não, a gente precisa dessa estadia para ele nessas primeiras semanas, né? Para que ele não fique totalmente perdido, até porque a gente precisa desse suporte para eles. Então, eu acho que esses são os principais pontos que a gente precisava levantar nessa reunião. Se tiver alguma dúvida, fale. E é isso. Obrigada.